Série A2, quartas de final. O Palpitano de hoje é especial. Vamos falar dos 4 confrontos dos 8 times que sonham em alcançar o acesso para o Paulistão do ano que vem. É Palpitando especial com as quartas de final, né, da Série A2. E eu tenho aqui comigo o prazer de receber o cara que setorista do Noroeste, repórter da Jovem Pan, sabe tudo do futebol do interior de todos os times, Lucas Rocha. Obrigado, hein, Lucas? Um abraço, Du. Obrigado também por ter me convidado para participar. E vamos falar um pouco sobre essas eliminatórias da A2. Muitas emoções por vir. É isso daí. Lembrando que o Palpitano tem o oferecimento do BetCerto, né? Seu site de apostas esportivas. Aposte com o BetCerto. Ô Felipe, roda a vinheta, a gente já volta. Vamos começar então, Lucas Rocha, com esse Palpitando especial. Quartas de final, 8 times estão aí para brigar para conseguir o acesso. E a gente já começa com o nosso Norusca, né? Primeiro jogo é sexta-feira, Velo Clube Noroeste, o Velo que ficou em sexto lugar com 21 pontos, joga em casa esse primeiro jogo, pegando o Noroeste, terceiro colocado, com 26 pontos. Então, já de início, Du, na minha opinião, esse é o confronto mais equilibrado dos 4. Tem um histórico recente também. O Noroeste eliminou o Velo na semifinal da Copa Paulista 2012 e o Velo eliminou o Noroeste na semifinal da A3 em 2020. Então, 1-1, né? Cada um venceu uma eliminatória e normalmente as equipes levam muita vantagem em casa. Então, para esse primeiro confronto que acontecerá na cidade de Rio Claro, um certo favoritismo para o Velo Clube, né? Uma equipe muito boa ofensivamente, muito boa quando joga em casa também. Ô Lucas, mas o Noroeste fez uma campanha assim, acho que a mais surpreendente dos 8, né? Ninguém esperava o Noroeste em terceiro lugar longe quando disso. começou. Moisés Egert chega, arruma o time, muda o esquema. Você não acha que o Noroeste, até por essa situação, chega um pouco mais forte nesse confronto? No confronto, sim. É aquela força meio 60-40. Mas para esse primeiro jogo eu prevejo muita dificuldade. É duro jogar lá no Benitão, né? Muito complicado. Quem que é o craque do Velo Clube que pode mudar essa partida? O Felipinho, camisa 10, camisa é 10. a cabeça pensante do Velo Clube. É dos pés dele que saem as principais jogadas do Velo. Noroeste tem a volta de jogadores que fizeram muita falta no último jogo contra a Ponte. Volta o John, deve voltar o Eric Varão ou não volta? Volta todo mundo. Carlão lá na frente. Diego Maia na lateral esquerda também. É um time que está jogando num 5-3-2. Dá o seu palpite, então, para quem está acompanhando. Afinal de contas, é o Palpitando. Analisamos, agora vamos dar o palpite. Primeiro confronto, na minha opinião, da Velo. E no segundo confronto, o Noroeste garante a classificação aqui. Nos pênaltis? Nos pênaltis. Meu Deus, haja coração! Você vai então de Velo Clube? Vou de Velo Clube na sexta-feira. Eu vou dar um palpite diferente e vou levar. Pode cravar chance dupla, empate time de fora. Empate Noroeste nesse primeiro duelo das quartas de final da Série A2. Vamos para o segundo jogo, seu Lucas Rocha? É, uma equipe que está crescendo e outra caindo, né? Na hora certa está crescendo, né? É lá em Santos, no Urico Mursa. Ô, nome feio de estádio, hein? Portuguesa Santista, Abriosa e 15 de Piracicaba, Unhoquim. Esse confronto, além de ser um jogo, para mim, também muito equilibrado, talvez para o Lucas não, mas eu gosto que é os apelidos, né? Abriosa versus Unhoquim. E aí, Lucas? Duas equipes de muita história no futebol paulista, mas o 15 de Piracicaba vive um momento incrível. 5 vitórias seguidas. Impressionante, na reta final, e boa parte delas conquistadas com gols nos acréscimos. É uma trajetória parecida com a do Noroeste. Apesar dos times terem se enfrentado na primeira rodada, aqui em Bauru, o 15 venceu naquela oportunidade, depois demorou muito para vencer, né? Muitos empates, a segunda vitória do 15 aconteceu apenas contra o Monte Azul em casa, né? E essa sequência de 5 vitórias, o Lucas lembrou, tem um jogo que é assim, que eu acho que é o divisor de águas, que eles vencem em casa o Monte Azul no último lance, né, para explodir lá o Barão de Serra Negra. Mas o jogo é no Urico Mursa,
que era até então, até o Noroeste jogar lá em Urucumurça, uma goleada de 4-0 no Urusca, era o lugar que a Portuguesa estava mandando e desmandando, né? Com certeza, mas eu ainda acredito que o 15 de Piracicaba leva melhor nesse confronto. Talvez um empate nesse primeiro jogo, depois a vitória do 15, que tem bons jogadores. O Matheus Melo engrenou, todo mundo esperava muito do Bruno César, né, que é um dos grandes jogadores do 15. Ex-Corinthians, ex-Noroeste também. Exatamente, jogou em 2009. O chuta-chuta. O chuta-chuta. Revelação do Campeonato Brasileiro 2010, né? Exatamente. No ano seguinte que ele estava aqui no Noroeste. Mas o Matheus Melo, o próprio Anderson Cavalo chegou no 15 de Piracicaba e mudou um pouco essa configuração do ataque do 15. Eu acredito em um empate nessa primeira partida. Primeiro jogo, então, você vai cravar empate? Empate lá em Santos, e na segunda partida o 15 se classifica em casa. Eu vou cravar mercado de gols, tá? Mercado de gols, eu vou de menos de 2,5 gols. Eu acho que vai ser um jogo muito fechadinho, até o empate que ele falou, um 0-0, 1-1, menos de 2,5 gols. O Lucas vai de empate. Empate deve pagar bem, né? Você fazer o seu bilhete com o Bet Certo nesse Portuguesa Santista Abriosa contra o 15 de Piracicaba, o Inhoquim. Terceiro confronto, eu acho que o Lucas deve ter a mesma opinião que a gente tem. É lá em Ribeirão, no Palma Travassos, Comercial de Ribeirão Preto, enfrentando a líder, a favoritaça para subir para a Série A1 do Paulistão, a Ponte Preta. Outro jogo, né? Outro detalhe de campeonato para a Ponte agora. Tudo que fez na primeira fase não vale nada no mata-mata, mas eu acredito na superioridade muito grande da Ponte também. Esse é o jogo que tem maior favoritismo entre os quatro, né? Com certeza. O Comercial se classificou num sufoco, né, meu irmão? Perdendo o jogo. Torcendo para que o time do Primavera não vencesse o jogo, estava empatando em casa com o Taubaté. O Comercial perdeu o último jogo dele, o né? Juventus também não venceu o Novo Horizontino. Eu acho que o Juventus era mais difícil, mas eu achava que o Primavera poderia ter se classificado. Mas, enfim, o bafo Comercial tá aí. Tem alguma chance nesse primeiro jogo? Eu acredito que, mesmo no primeiro jogo, um cenário muito difícil pro Comercial, perdão. Um cenário muito improvável até de resultado de empate. Nem com o Wendel de centroavante? Eu vou com a Ponte. O Wendel tá gordinho ou não? Tá um pouco, mas é um grande jogador. Tecnicamente, ele faz a diferença. Brincadeira. Ele faz mas a você diferença. vai do quê? Dá o seu palpite aí. Eu vou de Ponte na primeira partida e Ponte no confronto também. Ponte na primeira partida. Eu acho que nessa eu vou cravar o mesmo palpite que o meu amigo Lucas Rocha. Eu vou de Macaca. Ponte Preta vencendo o duelo contra o Comercial lá em Ribeirão Preto. É o último jogo para fechar, porque hoje no Palpitando é especial Série A2. As quartas de final da Série A2 é o último confronto. Marcaram para o domingo, às 6 da tarde. Boa, confronto Federação. 18 horas, né? Boa, Federação. Porque o segundo jogo é na quarta, 6 da tarde também. Confronto em Novo Horizonte. Horas. Então Oeste de Barueri, lá em Barueri, vai pegar o Novo Horizontino, de Novo Horizonte, óbvio, né? O Tigre. Eu acho que esse também é um duelo equilibrado, né? É o duelo mais imprevisível de todos, na minha opinião, porque até existe uma superioridade do Novo Horizontino, mas a primeira fase do Novo Horizontino não nos dá nenhuma convicção que eles vão passar com facilidade diante do Oeste. E é um confronto em que o fator casa, ele não é determinante. Nem lá e nem cá, ele né? Não lá. É determinante. Muito pouco em Barueri e pouco em Novo Horizonte, né? Então, esse sim, talvez seja o jogo mais propício para o mercado de gols, hein? Para sair gols, né? Mais de 1,5 gols nessa primeira partida. Essa aposta é boa. Eu também gosto dessa aposta, colocar um mercado de gols aí, mercado de gols over, né? Com mais de 1,5 gols. Mas falando do jogo, você acha que o Oeste, nesse primeiro jogo, tem condição de vencer ou você acha que o Novo Horizontino chega mais favorito? É imprevisível, né? Eu não acho impossível que o Oeste consiga uma vitória nesse primeiro jogo. Até porque a primeira partida entre os dois times na primeira fase foi em Barueri e o Oeste ganhou por 1-0. 1-0. O Oeste conseguiu esse resultado. E tem bons jogadores por lá também, o Marcelo Toscano,
Portuga. E o Oeste tem a possibilidade também de contratar jogadores para a segunda Mas fase. você não vai ficar, então, no, em cima do muro. Você deu o Noroeste, como você já falou, mercado de gols, beleza. Mas para confronto, para passar para semifinais, você deu o Noroeste, você colocou o 15 de Piracicaba, você colocou a Ponte. Quero que você fale no pique, quem que passa? Vou de Novo Horizontino, mas com muitas dúvidas. É isso daí. Isso palpitando, a gente falou das quartas de final da Série A2, projetamos os jogos desse final de semana para você fazer os seus bilhetes e também já colocamos possíveis semifinalistas. Na nossa análise, vão os 4 que ficaram nas melhores colocações, né? Ponte, Novo Horizontino, Noroeste e 15 Piracicaba, é isso? É isso mesmo. Não vai ter zebra igual na série Não acredito A1? que tenha A zebra. série A1, hein? Meu Deus, Corinthians, São Paulo. Rapidinho, no pique, rápido. Palmeiras e Ituano, não precisa nem falar, né? Vai pagar muito pouco. Palmeiras vai no mercado de gols, pode ser? Mais de 1,5. Mais de 2,5 pode colocar, se você quiser aí. Agora eu quero o seu palpite rápido para Água Santa e Bragantino, só o primeiro jogo nesse final de semana. Dupla hipótese, caso ou empate. Ó, confiando no Água Santa. Ai, meu Corinthians. Mas vamos lá, vamos, quem sabe o nosso Norusca não nos dê a alegria que a gente quer. Lucas, obrigado, hein? Um abraço, Du. Esse foi Sempre o que quiser, Palpitando. estou aqui. Ah, que bom, esse foi o Palpitando, todo mundo sabe, você também sabe, com o apoio do Bet Certo, o seu site de apostas esportivas. Semana que vem a gente volta, valeu!